Esse vídeo é para você que, assim como eu, desde criança se sente muito diferente do resto das pessoas, do todo, e que questiona coisas diferentes que ninguém soube responder e que talvez até hoje você não tenha encontrado as respostas que você tanto queria desde pequena, porque você já achava as coisas um pouco estranhas ou não se encaixavam em tudo aquilo. Fica comigo nesse vídeo que eu acho que a gente vai se conectar em vários pontos e eu quero tentar chegar no final aqui em que a gente se conecte um pouco mais profundamente e possa debater isso depois nos comentários. Então eu já peço para vocês que comentem ao longo do vídeo quais partes que vocês veem que faz sentido para vocês e quais partes que passaram, né? Vamos dizer assim, o que que pode ser, o que que não pode ser, e o que que faz sentido e o que que não faz. Hoje eu tô aqui com o meu chimarrãozinho, porque hoje tá frio. Não, eu não sou gaúcha, como o pessoal normalmente comenta, mas eu sou brasileira e nós temos muitas culturas deliciosas. O chimarrão é uma delas, né? Então vamos trocar esse papo, fica comigo nesse vídeo que a gente tem muito para trocar. A primeira coisa que é muito difícil, que eu vejo assim, parece uma coisa muito legal, ai, diferentona e tal, mas não é legal, gente, porque isso carrega um certo peso, né? Porque ser diferente não é uma coisa bem vista ou que te abre portas. Ser diferente, você tem que aprender a viver dessa forma diferente. E não liguem para o espirro do meu cachorro, já no outro vídeo já aconteceu também. Não vou cortar por causa dele, tadinho. Ele sempre fica aqui comigo. E a gente tem que aprender a viver de forma diferente, mas ao mesmo tempo ficar bem com isso. E eu percebo que o ficar bem com isso é que é a parte mais difícil. Por quê? Porque envolve isolamento, isolamento social, isolamento amoroso, envolve um desencaixe com a sociedade, envolve um recolhimento, né? Então é difícil até de trabalhar, de achar o que ama para fazer, para trabalhar, de encontrar o lugar bom para viver. Que aqui eu falo muito sobre mudanças e recomeços, né, nesse meu canal. Então, eu acho que a gente tem que tentar ir encontrando essas motivações e esses cantinhos em que a gente faz mais sentido. Quais são as mesas que a gente quer sentar, sabe? Porque a gente senta em mesas, muitas vezes, vamos usar sentar nas cadeiras das mesas como uma analogia da vida, qual grupo você quer pertencer, aonde você se encaixa em tudo isso. Porque eu sinto essa dificuldade desde criança em fazer amizades, em ver como os adultos lidavam com as crianças. Eu já achava super bruto, assim, sabe? Sem compreensão de que se é uma criança, de que se erra, de que inclusive os adultos erram muito, né? Com certeza nós erramos muito. Eu aqui no auge dos meus 40 e poucos anos, falando sobre isso, consigo me lembrar de várias coisas da infância que eram muito complicadas e que eu tive que ir passando por aquilo e sempre dizia para mim mesma que aquilo era temporário e que aquilo ia passar. Mas ao longo da vida passa, só que vem outras coisas. A gente vai passando por fases diferentes, por ciclos diferentes, mas a gente sempre continua com esses questionamentos e com essas diferenciações do restante. Então, como que a gente faz para conviver melhor com isso, né? Essa ideia desse vídeo me veio muito forte, porque eu tô no momento doente. Eu peguei esporotricose, que é uma zoonose, que aqui na cidade que eu tô vivendo tá super forte. Então eu tô tendo que ficar um pouco mais sem sair muito na rua, sem me expor, sabe? Cuidando de mim e da minha alimentação e do meu descanso, da minha saúde. Então, vamos chamar isso de ócio, né? Eu estou tendo muito ócio. E nesse ócio, é claro, né, que para muitas pessoas é tédio, porque a gente tem que aprender a acalmar, né, e a silenciar um pouco. Então, nisso vem os pensamentos e vem os questionamentos também. E nesses questionamentos vem, o que eu tô fazendo aqui?
sabe? Ou o que que é esse universo, esse planeta? Por que que eu vim parar aqui? Então a gente começa a questionar a vida, o propósito da vida e tantas coisas mais profundas ainda que isso. Eu já adianto para vocês que eu não tenho todas as respostas. O vídeo não é sobre isso. O vídeo não é sobre te trago 10 respostas místicas do planeta, não. Mas o vídeo é sobre você não está sozinha nisso, né? Porque nós estamos numa conexão dessa diferenciação. E essa diferenciação traz a gente, assim, desde criança, a observar coisas diferentes do que as outras pessoas observavam. Conexão com a natureza, conexão com os animais. Para mim, isso sempre foi muito forte. Desde criança, eu não queria comer carne, eu era obrigada a comer. Eu tive que ver os animais sofrendo muitas vezes. Isso me incomodava muito profundamente. A conexão com as pessoas, eu sempre queria ajudar. Ainda sou assim, tudo isso ainda tá em mim. Tanto que eu não como carne desde que eu saí de casa. Então, eu saí de casa super cedo, com 16 anos. Porque já não era o meu lugar, né? Eu já me sentia muito diferente daquilo. Então, a gente vai pegando esses trechinhos e olhando para hoje, assim, olhando como que essa vida tá feita hoje, como que eu transformei essa minha vida chegando aqui nos 40 ou nos 35, nessa faixa, nos 50, como que eu trouxe aquela essência. Eu me moldei para me encaixar e para viver mais facilmente, ou eu continuo sendo aquela que questiona tudo, claro, apenas o que eu achar válido questionar, né? Porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo também a não questionar tudo, porque tem muita gente que não vai entender o seu questionamento. E não é um questionamento de certo ou errado, é um questionamento de será que isso mesmo assim? Fala mais, eu quero aprender sobre isso e eu quero falar sobre isso. Ai, ainda bem que o YouTube existe, né, gente? Porque assim, eu recentemente entrei em discussão com pessoa que eu não conhecia, que estava conhecendo a primeira vez. E essa pessoa era totalmente 100%, 300% diferente de mim. Tipo, o contrário, assim. Além de ser homem e eu mulher, a pessoa era muito diferente de mim. Em todas as opiniões. E eu queria desenrolar, eu queria, né? Que eu adoro conversar. Então eu queria conversar. A pessoa já se exaltou, já levantou, já começou a usar uns termos pejorativos que hoje em dia estão super em alta e que não faziam o menor sentido. E aí eu já me calei, né? Claro, me ofendi também, porque me pegou de surpresa, não esperava por aquilo. Mas depois eu pensei, nossa, que triste, né? Porque a maioria das pessoas é assim. Existe até essa, essa denominação, essa coisa de dizer que a maioria está dormindo. E existe muitas pessoas também que já despertaram, né? Tem o despertar e tem quem está dormindo. E, obviamente, eu não vou dizer que eu estou desperta ou que alguém está dormindo, porque aí não tenho esse. Eu acho que eu não tenho esse lugar de fala, né? Mas eu sei do meu viver. E do meu viver parte desse lugar de um desconforto muito grande, de um desconforto muito permanente, né? É perene ao longo da vida. Então, como que a gente vai vivendo isso? Essa semana eu tava fazendo uma limpa nos papéis, eu faço isso a cada ano, assim, porque né, tem que guardar contas pagas por uns anos, ainda mais eu que me mudo muito, então tem os contratos das casas que eu moro, das imobiliárias, então eu guardo os documentos, mas eu sempre jogo fora depois de um tempo, porque eu não consigo acumular coisas, eu não admito que eu seja uma acumuladora de coisas. Então, se tem uma caixa cheia já, uma caixa pequena, assim, eu já paro. Opa, meio do ano. Nem chegou junho ainda aqui, eu já tô aqui em junho e já tô fazendo minhas limpas. E nisso, o que eu sempre faço também, pegar as fotografias impressas. Porque quando eu era pequena, quem aí se identifica com isso? Eu amava fotografar. Eu tinha as câmerazinhas de filme e as câmerazinhas de filme me acompanhavam por tudo. E eu revelava todas as fotos. E eu amava as fotos de família também, assim, de gerações que eu não cheguei a conhecer, de pessoas que eu não cheguei a conhecer nunca, porque faleceram antes de mim.
E nisso tem uma foto que eu adoro, que eu até tinha perguntado pra minha mãe se estava com ela ou estava comigo, que é uma foto que estava fantasiada de cigana. E obviamente eu não tive acesso àquela foto ao longo da minha vida. Essa foto veio à tona depois de eu já bem adulta, porque ela estava lá na caixa de fotos da família, né? E é uma foto impressa, inclusive ela tem um formato diferente. Acho que é de uma Pentax, alguma coisa assim. Ela tem um formato mais quadradinho assim e tal. E nessa foto eu tô com uma cara, com um semblante assim. Eu tinha acho que 4 anos ou 3, porque eu era muito pequenininha. Tem uma prima minha do meu lado junto assim, eu tô muito menor que ela, e a gente tem 2 anos só de diferença. Então, eu acho que eu tava com uns 4 ou 5 anos ali. Não chegava a 5. E na pena, né, que não tem nada anotado na foto. Eu vou colocar aqui pra vocês a fotinho, pra vocês verem. Que, gente, eu pensei, cadê essa menina? Cadê essa menina? Quero encontrar ela. Quero encontrar ela. Porque assim, esse olhar, sabe, e tão pequena, já me posicionando. Tudo bem que ali é uma fantasia, é um carnaval, né? É uma criança que não tem ainda os porquês, né, do que está fazendo. Mas aquela criança é a minha essência. E eu praticamente virei uma cigana. Praticamente, gente. Desde o mudar-se, muitas vezes na vida, mais de 35 vezes já, viver em várias cidades. E gosto da cultura cigana. Eu gosto de estudar a cultura cigana. Eu gosto de. Não, gente, eu não conheci ciganos em Peaky Blinders, embora eu tenha achado essa parte a parte mais maravilhosa da série, porque a parte gypsy deles é muito fantástica. E que tem toda aquela espiritualidade, com a ancestralidade, com uma cura natural, com um viver, enfim, é, eu acho tão profundo assim, sabe? E eu realmente, sem querer, vivo assim. Por quê? Por causa do meu incômodo. Por causa do meu incômodo. Esse incômodo que eu tô falando desde o começo do vídeo. Então, quem mais se sente assim, comenta aqui comigo, por favor. Não precisa ter foto de você se engana durante a infância ou adulta já, mas esse incômodo de aqui tá bom? Não. Acho que aqui já deu. Vou embora. Essa relação aqui tá legal? Não. Acho que já deu. Vou embora. Claro que não é tão simples assim, né, gente? A gente toma decisão em 2 palavras ou em 2 frases. A gente toma uma decisão muito bem pensada, muito bem analisada, e muito bem centrada no que se quer. Por exemplo, embora daqui pra quê? A última mudança grande, vamos chamar assim, para não me diminuir em nada, né? Porque a mania de se diminuir, mas a última mudança grande que eu fiz foi súbita e foi grande, no qual eu me desfiz de tudo, porque eu queria recomeçar. Eu queria que, por exemplo, nada me lembrasse coisas. Eu queria olhar para frente. Eu queria ter uma cuia diferente da que eu tinha, por exemplo, sabe? Uma bomba diferente da que eu tinha. Eu queria saber sobre uma flor diferente. Olha essa aqui, gente. Essa é a fada azul. Ou a clitória, como eu acho lindo o nome dela. E é uma flor comestível. Uhum. Que faz um chá maravilhoso. Eu não estou saindo do tema, porque tudo isso faz muito sentido. Nessa questão de vamos reanalisar? Vamos abrir essa caixa de papelada e vamos ver o que que tem nela? O que que pode ir fora? Lembrando que não existe fora, né? O planeta é um só, então quanto menos impressão, quanto menos papel, melhor. A gente já reduziu muito. Nossa, eu, inclusive nessa limpa, eu pensei, caramba, bem melhor do que era, porque antes tinha muito mais papel. Eu já não recebo conta de luz, de água, de internet. é, de 2 anos pra cá, as coisas já mudaram muito, né? E aqui tô eu vivendo numa cidade
que me colocou muito mais ainda, além da minha questão de saúde atual. Ela me colocou muito mais num local de ócio. Que eu não vou chamar de TED porque eu adoro o ócio, adoro. Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto a praia, o pôr do sol, eu gosto de caminhar até lá. Então eu paro para pensar muito. E não é aquele pensamento ruminante, aquela coisa que você fica ali, não tá entendendo nada. Que pensamentos são esses? Esse não é legal. O legal é aquele pensamento que você vai e elabora. Você vai e sente, você. Tá. E aí, se você tem um caderno para escrita, melhor ainda. O hoje em dia famoso journal. Eu faço essa escrita, sei lá, há 30 anos e acho isso maravilhoso. Tô com o meu caderno aqui das anotações de hoje, olha. E é bem pouco anotada, porque cada palavra ali diz muita coisa. Então, pegar nessas anotações, nesses cadernos, nesses papéis, nessas fotos, nesses hábitos, muito nesses hábitos, muito. E olhar para tudo e pensar: por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço isso? Quem sou eu fazendo isso? Tenta se colocar de fora, sabe? Eu gosto muito de dar esse conselho, inclusive quando alguma amiga vem com alguma questão maior, assim, eu falo, cara, tenta se olhar de fora. Que nós mulheres temos sempre um viés ali de se diminuir, né? De tirar o quanto é incrível, né? O quanto é fantástica. Então, se olhar de fora como quem admira. Porque nós normalmente admiramos as outras mulheres, admiramos nossas amigas, admiramos quem mais tiver para admirar, né? Mas nós mesmas não conseguimos fazer isso com nós mesmas. Então a gente sempre se critica, se. Ah, enfim, né, gente? A gente não se trata com carinho, a gente faz tudo correndo quando é pra gente. A gente toma banho correndo, lava o rosto correndo, usa a força. Porque nós mulheres temos força física pra caramba, eu não consigo entender como. Eu não sou mãe, e quando eu vejo uma mãe pegando uma criança de uns 7 anos no colo, e eu tenho duas sobrinhas, então eu já peguei muito elas no colo grandes, e eu fiquei com dores, assim, por dias, e eu olho essas mulheres que são mães que fazem isso o tempo inteiro, não no dia, todos os dias, mas muitas vezes ao longo dos dias. E penso, caramba, cara, é muita força física. A gente tá acostumada a falar que a mulher tem força emocional, né? Que a mulher tem força sentimental, intuição, mas a força física nossa é muito grande, é muito intensa. Então, quando a gente vai lavar o rosto, a gente tem que ser suave. Quando a gente vai se maquiar, quando a gente vai lavar o cabelo, lavar com calma, fazer esse carinho consigo mesma. Para lembrar daquela criança que questionava tudo, entende? Só que não questionar o mundo e aos outros, porque os outros estão fazendo o que eles querem, o que eles acham ok. Não vou dizer que é o que eles acham certo, porque talvez eles nem achem nada, mas questionar-se a si mesma, sabe? Qual é a sua entrega? Qual é o seu valor? Qual é o seu autocuidado? Qual é a sua verdade? Cara, a sua verdade. Sobre o quê? Sobre o básico. Sobre o básico. Sobre você. O que você quer levar adiante? O que você quer pra você? Sabe qual a sua verdade de quero isso, não quero aquilo. Acho isso certo, acho isso errado. Isso eu não admito. Isso ok. Então, quando você vai de repente entrar numa relação, você olhar e falar: isso aqui não dá. Me tratou assim? Não admito. Não é pra mim. Também não vou ficar ensinando. A gente já tá numa idade, né, que vamos falar sério, né? Então, esse sentir-se diferente de tudo e de todos e questionadora, a gente traz ao longo da vida e a gente de repente passou ali dos 20 anos e moldou-se a um meio, a um ambiente, a uma família, a sei lá onde você teve que estar para viver mais fácil, para viver. Eu digo mais fácil é porque
É difícil ser diferente. E nisso que você se molda. Não tá errado, gente. Também não tá certo, mas é o que a gente acaba fazendo para sobreviver. E essa sobrevivência, gratidão, obrigada, porque nos trouxe até aqui. Então não tem nada de errado, não tem nada que tenha que ser refeito. Nos trouxe até aqui, somos o que somos. E somos o que estamos fazendo, somos o que vamos fazer também. Somos o que dá para ser? Daria uma música já isso, né? Então, assim, se você se conecta com natureza, se você questiona o sentido da vida, se você cuida do seu inconsciente, tenta trazer para o consciente as coisas que estão lá guardadinhas, aí já é um pouco de terapia, né, de psicologia. E se você vê muito, eu lembro que quando eu aprendi essa palavra, eu queria usá-la o tempo inteiro. Mas não é uma palavra que dá para usar o tempo inteiro, porque tem muita gente que não entende ela, que é sincronicidade. Que eu aprendi estudando Jung, Carl Jung. Que, gente, eu amo estudar, né, tudo, mas os simbolismos, a consciência, a psicologia, a psicanálise, até a psiquiatria, porque preciso dela, né, há muito tempo. Então, gosto de estudar sobre tudo isso. E quando eu conheci sincronicidade, eu fiquei assim, caramba, que palavra! Porque ela fala sobre tanta coisa em uma palavra. E já aconteceu muitas coisas assim comigo que eu fiquei assim, que é isso? Que é isso, gente? Eita! Por exemplo, você comprar uma passagem de ônibus e ao seu lado sentar aquela pessoa que você queria muito ver. E vocês estão indo para o mesmo lugar. E vocês sentaram no mesmo ônibus, sendo que tem ônibus o dia inteiro. Ou você pensou em alguém e quando você foi pegar o celular para mandar mensagem para a pessoa estava escrevendo. Sincronicidade de todos os jeitos, olhar as horas iguais todos os dias, ver os números repetidos. Enfim, você tá lendo um livro, de repente vê alguém e tá lendo o mesmo livro e fala, caramba! Então, nossa, né, essa pessoa que eu queria sentar para conversar, como eu amo falar de livros, e aqui no meu canal eu falo de livros. Se inscreve se você ainda não é inscrito, por favor, porque aqui tem muita coisa bacana que eu quero sempre trazer para que a gente possa evoluir e entender que tem formas melhores de se viver. E inclusive palavras para se usar, né? Porque quando a gente aprende uma palavra que diz tanta coisa, fica mais fácil de se comunicar. Fica mais gostoso até. Eu acho bem bacana. Acho muito bacana que a gente sempre evolua e filtre, né? Vamos filtrar o que a gente consome, porque a gente fala muito não consumismo, vamos se alimentar bem, né? Vamos fazer exercício físico para eliminar do corpo, para fortalecer, vamos... Aí, só que eu já falo, o que você assiste? Você tá ali focado nas fofocas ou você tá ali querendo ver um documentário, querendo entender mais sobre como que o mundo surgiu ou coisas assim? Ou como que as pessoas vivem até os 100 anos. Tem aquele documentário das Zonas Azuis que é fantástico, recomendo muito. Oh, meu bebê. Então, assim, tem muita coisa que você tá consumindo e não percebe que você não precisaria estar consumindo porque faz mal. Faz mal, acelera os pensamentos, desequilibra a dopamina, desequilibra um monte de coisa e que a gente pode aliviar, né? Aliviar de um jeito gostoso e ouvindo coisas boas e ouvindo que você não é tão diferente assim como você pensa, como às vezes a gente pensa assim, cara, não quero mais, não quero estar aqui mais, porque é muito difícil, né? Então, assim, queira estar, porque a gente se conecta e a gente tem muito para trocar ainda. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, porque eu quero muito que pessoas assim estejam aqui comigo, para que eu possa trazer mais conteúdo que nem esse, né? Claro, senão eu vou falar com quem, não é mesmo? Então, um beijo, gente, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo.